Boa noite, meus amigos. Boa noite a todos vocês. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. E mais uma vez estamos aqui para fazermos o nosso Evangelho no Lar. O culto do Evangelho no Lar. Vamos lembrar da importância desse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro que é o remédio, esse livro que é mágico. Quando nós abrimos esse livro, quando nós nos sentamos, estabelecemos esse dia, esse horário para fazermos esse evangelho, é um clarão, é uma luz que a gente não tem noção da abrangência dela. Aqui, na nossa casa, num raio imenso ao nosso redor. Então é com muito prazer que estamos aqui mais uma vez. Vamos pedir ao Nivaldo para fazer uma leitura de uma página do livro Vinha de Luz. E daremos continuidade ao nosso estudo. Mais uma vez, boa noite a todos. Vamos ler então o livro Vinha de Luz, um livro de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E nós escolhemos a mensagem de número 100, que tem como título Que fazemos do Mestre? É uma passagem de Mateus, que está no capítulo 27, versículo 22, que nos diz assim: Que farei então de Jesus, chamado o Cristo? E Emmanuel, então, em cima dessa passagem, ele escreve assim para nós: Nos círculos do cristianismo, a pergunta de Pilatos reveste-se de singular importância. Que fazem os homens do Mestre Divino no campo das lições diárias? Os ociosos tentam convertê-lo em oráculo que lhe satisfaça as aparições de menor esforço. Os vaidosos procuram transformá-lo em alegria de exibição, através da qual façam mostruário permanente de personalismo inferior. Os insensatos chamam-no indebitavelmente à aprovação dos desvarios a que se entregam, à distância do trabalho digno. Grandes fileiras seguem-lhes os passos, qual a multidão que o acompanhava no monte, apenas interessada na multiplicação de pães para o estômago. Outros se acercam dele, buscando atormentá-lo, à maneira dos fariseus, arguciosos, rogando sinais do céu. Numerosas pessoas visitam-no, imitando o gesto de Jairo, suplicando bênçãos, crendo e descrendo ao mesmo tempo. Diversos aprendizes ouvem-lhes os ensinamentos, no modo de Judas, examinando o melhor caminho de estabelecerem a própria dominação. Vários corações observam-no com simpatia, mas, na primeira oportunidade, indagam, como a esposa de Zebedeu, sobre a distribuição dos lugares celestes. Outros, muitos, o acompanham, estrada afora, iguais a inúmeros administradores de Galileia, que lhes estimavam os benefícios e as consolações, detestando-lhes as verdades cristalinas. Alguns imitam os beneficiários da Judéia, a levantarem mãos postas no instante das vantagens e as fugirem, espavoridos do sacrifício e do testemunho. Grande maioria procede à moda de Pilatos, que perguntam solenemente
quanto ao que fará de Jesus e acaba crucificando, com despreocupação do dever e da responsabilidade. Poucos imitam Simão Pedro, que após a iluminação do Pentecostes, segue-o sem condições até a morte. Raros copiam Paulo de Tarso, que se ergue na estrada do erro, colocando-se a caminho da redenção, através de impedimentos e pedradas até o fim da luta. Não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente de vida, por exemplo e modelo de cada dia. Graças a Deus. Graças a Deus. Esse livro, né, Nivaldo, ele foi escrito há quanto tempo atrás? E Emmanuel, ele fazendo a reflexão sobre esse tema, o que fazemos do mestre, somos nós hoje. É como se Emmanuel estivesse aqui agora, vivendo perguntando a momento, cada um de nós. Porque a gente reza, a gente pede, a gente até promete. E se temos aquilo atendido, aquele nosso desejo atendido, muitas das vezes a gente nem cumpre aquela promessa. Que na também verdade, não vale de nada. Não é aquilo que importa, né? Agora, quando não é cumprido, quando o que a gente deseja, almeja, não alcançamos, aí vem a nossa descrença. Infelizmente, nós ainda queremos colocar Deus dentro da nossa religião, dentro da nossa casa. Nós queremos, como Emmanuel nos traz aqui, né, colocar Deus assim dentro de uma condição que me apraz. E é por isso que a gente, muitas das vezes, ainda escutamos aquela frase assim, né, Célia? Deus é brasileiro. Deus é brasileiro. O Deus é da minha igreja, Deus é da minha religião. Nós queremos trazer Ele para atender às nossas necessidades. E nós não percebemos que não é isso que Ele quer de nós. Ele, aqui, Nivaldo, Emmanuel, quando ele, num trechozinho aqui, quando ele se refere ao gesto de Jairo, ele diz, suplicando bênçãos, crendo e descrendo. Somos nós. A gente pede. E o importante é que a gente faça como ele nos traz aqui, ó, Célia. É indispensável transformar Deus em padrão permanente de vida. Não só para atender às nossas vontades, aos nossos desejos. Antes, Emmanuel nos diz, não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor que cura e protege. Não, que é o que a gente quer. É o que a gente quer. Cura e proteção. Mas a gente afirma também a todo momento que ele é o nosso modelo e nosso guia. É verdade. E a gente segue esse modelo. A gente aceita que ele nos guie, ele nos mostra o caminho. Né? Ele diz, segue-me, vinde a mim. E nós vamos? Não vamos. Nós queremos, como eu volto a dizer, adaptar a cura e a proteção dele. Às nossas condições, ao que a gente gostaria que fosse a nossa vida. Então vamos a fazer a nossa prece inicial, pedindo a Deus, pedindo a Jesus que nos ilumine, que nos proteja. E nessa hora tão importante, que a gente possa envolver todos da nossa casa, todos os nossos filhos, irmãos, pai, mãe e todos os nossos vizinhos, que a gente possa pedir essa proteção divina do nosso Pai maior, do nosso irmão Jesus, para que possa trazer o entendimento, o esclarecimento necessário para cada um de nós, fazendo do nosso lar, neste momento, esse padrão de perfeição, trazendo a paz que Jesus sempre apregoou para nós.
E também não esqueçamos de colocar nesse momento um copo com água nas nossas cabeceiras, nos nossos leitos, nas nossas casas, para que essa água possa ser abençoada, possa ser magnetizada, pedindo a todos esses espíritos amigos que tragam para nós todo o medicamento necessário para que, ao final do nosso culto no lar, nós possamos bebê-la e assim ter todo esse benefício que nos é permitido. Que Jesus, então, nos proteja nessa noite e nos traga as bênçãos de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Célia, agora você vai ler uma passagem do Evangelho, né? Para que a gente possa dar continuidade. Fazer também um pequeno comentário, né? Perfeito. Então, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores de sua doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se arrependerem. Como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes perdão e comisseração, pois as mais das vezes eles não conhecem Deus como conheceis, e muito menos lhe será pedido do que a vós. Não julgueis. Não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porque o juízo que proferirdes, ainda mais severamente, vos será aplicado, e precisais de indulgência para os pecados em que, sem cessar, incorreis. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, de pureza, e que o mundo nem sequer como falta leves considera? A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dás, nem mesmo nas palavras de consolação que lhes aditeis. Não é apenas isso o que Deus exige de vós. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência de que useis sempre e em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres para os quais nenhuma utilidade terão as vossas esmolas, mas que algumas palavras de consolo, de encorajamento, de amor conduzirão ao Senhor Supremo. Deveis, aqueles de quem falo, o socorro das vossas preces. É a verdadeira caridade. Não vos cabe dizer de um criminoso, é um miserável. Deve-se expurgar da sua presença à terra. Muito branda é para um ser de tal espécie
a morte que lhe inflige. Não. Não é isso que vos compete falar. Observai o vosso modelo, Jesus. Que diria ele se visse junto de si um desses desgraçados? Levantá-lo-ia, considerá-lo-ia um doente bem digno de piedade, estender-lhe-ia a mão. Em realidade, não podeis fazer o mesmo, mas, pelo menos, podeis orar por ele, assistir-lhe o espírito durante o tempo que ainda haja de passar na terra. Pode ele ser tocado de arrependimento, se orardes com fé. É tanto vosso irmão, é tanto vosso próximo, como o melhor dos homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lameiro e orai por ele. Isabel de França, Havre, 1862. Muito significativa, né, Célia? Uma mensagem que eu tenho certeza que calou fundo dentro de todos nós. Com certeza. Principalmente nesses momentos em que estamos vivenciando. Porque o julgar, o condenar, a gente ainda faz isso, fazemos sempre, com né, Célia? muita frequência, com muita naturalidade. O que a gente precisa a partir de agora, né, Célia, dessa leitura que você fez, né, é a gente começar a prestar um pouco mais atenção naquele que cometeu o delito. Nós, normalmente, só nos condoemos com o que foi ofendido, mas esquecemos de também orar, também nos preocuparmos com aquele que ainda hoje está em erro. E como esse espírito Isabel nos coloca aqui nesse finalzinho, né, Célia, que a gente não esqueçamos de ajudá-lo, de orar por eles, porque eles são os verdadeiros ou também os necessitados. Jesus, quando esteve aqui, ele disse pra gente, né? Eu não vim para os sãos. Ninguém procura um médico se não tiver um problema. Veio para os doentes. Ele veio para aqueles que precisavam. E a gente não pode esquecer que esse irmão, que hoje a gente condena, ele é tão amado quanto nós. E como ela também nos diz aqui, nos relembra, né? Foi criado da mesma forma que a nossa. E como Jesus nos disse, um dia ele também fará tudo aquilo que Jesus fez e fazia. Nenhuma ovelha será perdida no reino do Pai, né, Célia? A gente precisa. É por isso que esses estudos, é por isso que esse culto no lar, essa é a importância dele. Nos fazer refletir, nos fazer pararmos, né? Preciso mudar meu olhar. Mudar o nosso entendimento. Preciso. Aquela cena de terror que a gente gostaria até de trucidar aquele que estava fazendo mal, a gente tem que reverter esse nosso sentimento, esse nosso pensamento. Porque, como ele diz, esse espírito, Isabel de França, ela diz que se Jesus estivesse na frente desse que a gente condena, ele iria considerar ele um doente e que precisava de muita piedade, e a gente não tem. Verdade. Então, mais uma vez, terminamos o nosso culto do Evangelho no lar, agradecendo a toda essa espiritualidade amiga, pedindo ao nosso Pai, pedindo ao Mestre Jesus, que essas vibrações amorosas que são emanadas de todos nós nesse momento em que nos abrimos, Mestre,
que essas nossas vibrações, essas nossas energias alcancem todos os nossos irmãos necessitados, em luta com essas enfermidades. Pedimos à nossa Mãe Maria que envolva todos eles. Nos traga a serenidade, Mãe, a paz que precisamos para caminharmos em direção ao nosso Pai. Te pedimos, Mestre, que nos envolva sempre na tua amorosidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz. Vamos beber a nossa água fluidificada.